Uma descoberta fantástica. Especialistas da UFRJ encontram no Maranhão o fóssil de um crocodilo da época dos dinossauros. O fóssil tem 135 milhões de anos. É de um crocodilo de nome complicado, chamado notossúquio. O crânio tem apenas 8,5 centímetros. Por aí a gente imagina o tamanho dos notossúquios, animais que tinham no máximo 1 metro de comprimento. Este tipo de crocodilo, extinto há pelo menos 70 milhões de anos, vivia no chamado período Cretáceo, em que os dinossauros ainda habitavam a Terra, uma época em que a América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártica formavam um só continente. O fóssil foi encontrado por uma equipe de especialistas da UFRJ na bacia do Parnaíba, no Maranhão. Um dente deste mesmo crocodilo já tinha sido descoberto no mesmo local 30 anos atrás. Para os geólogos, foi um pequeno grande achado. Trata-se de um exemplar único no mundo e que vai poder fazer com que compreendamos a evolução e a extinção de alguns grupos de... Um crocodilo da pré-história. O fóssil tem 135 milhões de anos. É de um crocodilo de nome complicado, chamado notossúquio. O crânio tem apenas 8,5 centímetros. Por aí a gente imagina o tamanho dos notossúquios, animais que tinham no máximo 1 metro de comprimento. Este tipo de crocodilo, extinto há pelo menos 70 milhões de anos, vivia no chamado período Cretáceo, em que os dinossauros ainda habitavam a Terra, uma época em que a América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártica formavam um só continente. O fóssil foi encontrado por uma equipe de especialistas da UFRJ na bacia do Parnaíba, no Maranhão. Um dente deste mesmo crocodilo já tinha sido descoberto no mesmo local 30 anos atrás. Para os geólogos, foi um pequeno grande achado. Trata-se de um exemplar único no mundo e que vai poder fazer com que compreendamos a evolução e a extinção de alguns grupos de crocodilos. Pesquisadores da UFRJ fazem uma descoberta importante para a ciência. Eles desenterraram no estado do Maranhão um fóssil de crocodilo do mesmo período em que viveram os dinossauros. A peça pode ajudar a entender como se formou o Oceano Atlântico. O fóssil do crânio de um crocodilo tem 8,5 centímetros de comprimento. Ele foi encontrado nas rochas do rio Itapecuru, na bacia do Parnaíba, a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão. O fóssil de um animal jovem tem 135 milhões de anos. Esta é a mais importante descoberta paleontológica de vertebrados dos últimos 15 anos no Brasil. Junto ao crânio estavam fragmentos das patas dianteiras, traseiras, vértebras e da mandíbula do crocodilo. O crocodilo encontrado agora no Maranhão tem as mesmas características e a mesma idade de um outro fóssil de crocodilo descoberto há 2 anos no continente africano. Para os pesquisadores da UFRJ, essa pode ser a comprovação da existência de pontes terrestres que ligavam a América do Sul à África antes da formação do Oceano Atlântico. Os pesquisadores querem saber como eram feitas a dispersão e a migração destes crocodilos e como os animais foram extintos. Eles são crocodilos extremamente especializados, são formas terrestres e que têm formas semelhantes no continente africano. Então isso possibilita da gente vir a discutir e a compreender a própria origem do Oceano Atlântico. Uma descoberta que pode ajudar a desvendar uma antiga teoria da história. Os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontraram no Maranhão o fóssil de um crânio de crocodilo que viveu há 135 milhões de anos. O fóssil tem 8,5 centímetros de comprimento e foi encontrado nas rochas do rio Itapecuru, na bacia do Parnaíba, a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Ele tem as mesmas características de um outro fóssil de crocodilo encontrado na África, o que reforça a tese de historiadores de que existiam ligações por terra entre a América do Sul e a África, antes da formação do Oceano Atlântico. Junto ao crânio do crocodilo estavam fragmentos das patas, vértebras e da mandíbula.
braços e pernas. E concluíram que o animal chegava no máximo a 1 metro de comprimento e fazia parte de uma família já extinta de crocodilos. Essa é a descoberta mais importante da paleontologia brasileira desde 1970, quando foram encontradas pegadas de dinossauros na Paraíba. Espécie que viveu há 130 milhões de anos. O fóssil foi encontrado na bacia do Parnaíba, perto do rio Itapecuru, região que fica a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A área vem sendo mapeada há 12 anos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O crânio é de um crocodilo da família dos notossúquio. A espécie já foi encontrada também nos estados do Ceará e São Paulo, na África e na Argentina. Mas esse é o exemplar mais antigo. Tem 135 milhões de anos. Viveu na mesma época em que os dinossauros, no período conhecido como Cretáceo. Além do crânio, foram descobertos fragmentos dos braços, pernas, pés e outras partes do esqueleto. A descoberta é considerada como a mais importante dos últimos 15 anos na área da paleontologia de vertebrados. O que os pesquisadores querem saber agora é como a espécie evoluiu. Há a possibilidade de compreender os ambientes em que esses animais viviam, a própria evolução da ordem crocodilomorfa, dos crocodilos, e compreender as transformações ambientais que levaram ao desaparecimento dessa espécie. A Universidade Federal do Rio de Janeiro apresenta o fóssil de um crocodilo com mais de 135 milhões de anos. Ele foi encontrado no Maranhão. É a primeira vez que se descobre uma ossada como essa. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentam o fóssil de um crocodilo com mais de 135 milhões de anos encontrado no Maranhão. É a primeira vez que se encontra uma ossada desta espécie. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontram no Maranhão o fóssil do crânio de um crocodilo que viveu há 135 milhões de anos. A descoberta pode ajudar a desvendar uma antiga teoria da história. O fóssil tem 8,5 centímetros de comprimento e foi encontrado nas rochas do rio Itapecuru, na bacia do Parnaíba, a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Ele tem as mesmas características de um outro fóssil de crocodilo encontrado na África, o que reforça a tese de historiadores de que existiam ligações por terra entre a América do Sul e a África antes da formação do Oceano Atlântico. Junto ao crânio do crocodilo estavam fragmentos das patas, vértebras e da mandíbula.